Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Nós estaremos pregando hoje a terceira mensagem sobre Tiago 1. No domingo passado ficamos sem a conclusão, o tempo não nos permitiu. Então nós vamos revisar do que foi falado, inclusive das duas últimas mensagens, para retomar o encadeamento lógico do raciocínio de Tiago na sua primeira epístola, capítulo 1, onde nós iremos ler a partir do verso de número 13. Epístola Universal de Tiago 1, a partir do 13. Agora leremos até o verso de número 25. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Podeis assentar. Meus irmãos, nós temos procurado mostrar nessas mensagens sucessivas sobre a carta a Tiago que há uma plena sintonia entre o ensino de Tiago e o ensino do apóstolo Paulo. Tiago, assim como Paulo, mostra que o homem caído é incapaz de salvar-se ou de fazer aquisição de méritos por suas obras para merecer o favor de Deus. Nós vimos aqui ele dizendo no verso 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago está mostrando ao pecador que ele não pode terceirizar a culpa de sua desobediência para terceiros, para a sociedade e para Deus. Normalmente aqueles que dizem que são vítimas e assim justificam o seu pecado, ainda que indiretamente estão atribuindo a Deus a culpa, como que querendo dizer que Deus não lhes deu as condições e não lhes colocou dentro dos acontecimentos pelos quais eles poderiam então agir retamente. Mas Tiago diz, ninguém diga que foi Deus o culpado. Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado pelo mal. E no verso 14 ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O homem foi feito em retidão e inocência, à imagem de Deus. Mas depois da queda de Adão, a natureza humana ficou corrompida, corroída pelo pecado.
E Adão, tornando-se impuro, não gerou puros, porque diz a Bíblia em Jó que do impuro não se pode tirar o puro. Então todos aqueles que têm vindo ao mundo a partir de Adão, a partir da queda, têm vindo como a natureza corrompida. Por isso Davi diz no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E o pecado, no sentido de o pecado inerente, aquele que gera os múltiplos pecados que alguém comete, o pecado que está no coração é a concupiscência, é a cobiça, é o desejo forte de autossatisfação. A Bíblia não representa pecado no singular, o pecado matriz, como uma ferocidade, uma malignidade, como a de um Hitler, a frieza de um psicopata. Não. A Bíblia retrata o pecado em sua condição enraizada como um desejo de autossatisfação, a concupiscência. Alguns se satisfazem em atos bárbaros e grotescos do ponto de vista social, mas alguns de maneira mais polida gostam de serem tidos como de boa reputação moral, de adquirir status de religioso, e eles, mesmo fazendo coisas que podem ser benéficas socialmente, julgadas altruístas, ainda estariam pecando contra Deus na medida em que não estão agindo para a glória de Deus, unicamente por amor a Deus, mas com algum tipo de desejo de autogratificação, que a Bíblia chama de concupiscência. Cada um é tentado quando engodado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deus não tenta ninguém, nem é tentado pelo mal, mas cada um que peca é porque foi engodado, atraído pela sua própria, a concupiscência está lá nele. E depois, havendo a concupiscência, concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Esta primeira parte deste texto lido de Tiago é para mostrar que o pecado não se deve a Deus, mas a nós. Nós somos os que transgredimos a lei de Deus por inteira responsabilidade. O mal está em nossa concupiscência. E, meus amados irmãos, à luz do restante da carta de Tiago, nós podemos ver que ele jamais admitiria a possibilidade de um homem ser salvo por obras, porque Tiago entende com profundidade o rigor com que Deus exige obediência na sua lei. Em Tiago 2, versículo de número 10, Tiago diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Para Deus, a lógica é do tudo ou nada. Deus é um e sua lei é una. Embora contenha vários mandamentos, Deus não quer simplesmente obediências a mandamentos particulares, mas ao conjunto que é a sua lei. E se alguém tiver obedecido aos mandamentos da lei de Deus, ou quase todos os mandamentos da lei de Deus, para ser mais preciso, mas desobedecer a um, tropeçar, a palavra indica até que possa não ser uma coisa continuada, mas eventual. Se ele tropeçar em um só ponto, à luz do juízo de Deus, ele é culpado de ter transgredido a todos, porque Deus leva em conta a transgressão da sua lei como um todo. A ideia de que Deus tem uma balança para pesar os mandamentos que cumprimos e os que desobedecemos, para o caso de o nosso cumprimento ser mais que o descumprimento, levar-nos à salvação, está totalmente fora da palavra de Deus. Entre os homens, nós podemos dizer que alguns são mais ou menos transgressores, porque nós usamos padrões relativos, mas Deus usa um padrão absoluto. Tiago diz: se alguém obedecer aos mandamentos em regra, mas tropeçar em um, pronto, ele derrubou todo o castelo de areia, se fez culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras, ninguém poderá ser
salvo, justificado diante de Deus. Tiago, ele próprio diz que todos nós transgredimos, inclusive ele. Por mais santo que fosse, todos nós, como crentes, estamos numa estrada de santificação. Nós não podemos dizer que já somos perfeitos. Tiago diz no capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Note, ele diz todos, inclui-se, tropeçamos em muitas coisas. Portanto, se Deus fosse nos julgar pela sua lei, todos seríamos condenados ao inferno. Mas voltemos lá para Tiago 1, depois de ele ter falado que cada um é engodado pela sua própria concupiscência, ele diz no verso 16, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago diz, não se enganem, não erreis aqui, quer dizer, não se enganem, não se iludam. Vocês são os pecadores. E de vocês não vem boa dádiva vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Ou seja, de vocês vem a perdição, mas de Deus vem o socorro e a salvação. A expressão dom perfeito, ela é importante porque ela fala de alguma coisa completa. Quando nós somos salvos, inicia-se um processo de santificação. Recebemos uma boa dádiva, o Espírito Santo para morar em nós, mas a nossa santificação não é perfeita. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 1, diz que nós estamos aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A santificação pelo Espírito Santo nos vem como uma boa dádiva, mas que está em estado de desenvolvimento. Um dom perfeito é um que venha acabado, o dom perfeito é a justificação. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, arrependidos dos nossos pecados, naquele momento a justiça de Cristo é nos imputada. O que quero dizer? Jesus viveu uma vida reta, inclusive expôs-se à tentação lá no deserto, quando Satanás o tentou. Para ele resisti-las todas as tentações. Jesus foi um homem perfeito, um homem justo. O Pai disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas lá naquela cruz, ele tomou sobre si nossas iniquidades, para que a sua vida reta fosse imputada aos que creem. Assim como na cruz ele não tornou-se pecador, mas ele levou sobre si os nossos pecados, nós, os que cremos nele, levamos sobre nós agora a sua justiça. Assim como Deus olhou para Cristo na cruz e não o viu, mas viu a nós nele, nós pecadores. Por isso o Pai o abandonou ali. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparastes? Agora Deus olha para nós e nos vê através de Jesus. Por isso Jesus disse que nós oraríamos ao Pai em seu nome, ou seja, apresentamo-nos diante do Pai, em nome de Jesus, como se fôssemos Jesus. Esse é o dom perfeito, aquele pelo qual os nossos pecados são considerados perdoados. E a visão que Deus tem de nós é com a justiça de Cristo e não por aquilo que nós de fato somos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sempre que a Bíblia fala da imutabilidade de Deus, o que ela quer salientar não é só o aspecto metafísico de que Deus não esteja sujeito ao tempo, ou seja, às mudanças temporais. O objetivo também é ético, é principalmente ético. É que Deus não muda nas suas promessas, não as revoga. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia quer salientar a imutabilidade de Deus, quer salientar promessas que Ele faz, promessas de salvação. Por exemplo, lá no livro do profeta Malaquias, eu li no outro culto a passagem
em que Deus diz: eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Era um tempo em que o juízo de Deus estava vindo sobre a nação de Israel por suas transgressões. Mas Deus disse que a nação não seria destruída, porque Deus tinha uma promessa para com essa nação. E ele diz: porque eu não mudo, porque minha promessa se mantém de pé, vocês não são consumidos. Quando aqui diz que há um dom perfeito, boa dádiva, que vem do Pai das luzes, para nós, e diz que no Pai não há mudança nem sombra de variação, quer dizer que este dom vem por promessa. Nós não merecemos a salvação, nós somos os pecadores, nós somos aqueles em cujo coração está a concupiscência. De nós vem o pecado, mas de Deus vem o socorro, a salvação, o dom perfeito, e vem não porque nós mereçamos, mas porque Deus é fiel e prometeu salvar aqueles que creem. É disso que Tiago está falando, a mesma coisa dos ensinos de Paulo. Mas Tiago diz no capítulo de número 2 algumas coisas sobre a fé pela qual somos salvos. Para que eu seja salvo, eu tenho que reconhecer a minha culpa, o meu pecado, a minha concupiscência, eu tenho que entrar em contrição e chegar no arrependimento. Eu tenho que depositar a fé salvadora na promessa do Evangelho, na pessoa de Cristo, e receber por fé o dom que vem de Deus. Mas qual é essa fé? Tiago fala-nos no capítulo 2 de uma fé que não é a salvadora, para que saibamos qual é a fé salvadora. Em Tiago 2:17, Tiago diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé, a fé salvadora, é a fé viva. A fé viva produz mudança, porque na medida em que Deus nos salva da condenação e do juízo, imputando-nos a justiça de Cristo, perdoando os nossos pecados, Ele também, como se verá, muda o nosso coração, a nossa vida, o nosso trajeto, Ele nos regenera. Tiago não está dizendo aqui que uma pessoa tem fé, que é a que é necessária para a salvação, e depois não produziu obras, então essa fé morreu, porque não produziu obras. Tiago não está dizendo isso. Tiago está dizendo que a fé que não for seguida de uma mudança de obras, ela é morta, não por falta de obras, ela é morta em si mesma. Ela já era morta desde o começo. Ela não morreu porque não gerou alguma coisa mais, ela estava morta de princípio, porque ela não é morta em razão do que lhe faltou do lado de fora, obras, ela é morta em razão do que lhe falta do lado de dentro. A fé que não produz obras, mudanças, ela é morta nela mesma. O que seria uma fé morta, inócua, que não é a salvadora? Veja só, Tiago nos explica que a morte significa separação. Nós dizemos que um corpo está morto quando está dele ausente o espírito. É quando o espírito sai do corpo que o corpo transforma-se num cadáver, porque o espírito humano é no corpo humano a fonte de vitalidade. O homem separado de Deus está morto. O homem sem a presença de Deus está espiritualmente morto. Ele pode estar fisicamente vivo, mas está espiritualmente morto. Paulo diz: nós estávamos mortos espiritualmente, em delitos e pecados, na época da nossa incredulidade, porque estava ausente de nós a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. O que dá vida à fé é o seu objeto, é Jesus. A fé morta em si mesma não é a fé em Jesus, é a fé em algo sobre Jesus. A fé inócua é a fé dogmática, doutrinária.
Os medievais, muitos deles equivocadamente, diziam que a fé era apenas a aceitação dos dogmas ensinados pela igreja que a razão não poderia compreender. A fé estaria relacionada com a aceitação de proposições doutrinárias acima do que a razão poderia alcançar. Eu não nego que nós tenhamos que aprender doutrinas, que nos é necessário saber de doutrinas, e que nós não as compreendemos algumas meramente pela razão, mas aceitamos o que Deus está dizendo em sua palavra. Mas isso não é a fé salvífica. A fé salvífica é aquela que é uma fé pessoal em Jesus Cristo. Uma fé que se relaciona meramente com o ensino, com a doutrina. É uma fé intelectual. Ela não é uma fé existencial. Esta fé, de fato, não produzirá obras. Aceitando-se fé como isso, como uma submissão institucional à igreja, uma aceitação do que ela diga, seja lá o que for, de dogmas. Se a fé é uma relação com proposições, afirmações doutrinárias, obviamente sendo algo do mero intelecto, ainda que se diga que iluminado por uma revelação, essa fé não vai produzir mudança. Só a fé em Jesus, na pessoa de Jesus, que se agarra a Cristo. Por que eu sei que a fé morta em si mesma, de que fala Tiago, é a fé meramente em proposições? Porque Tiago exemplifica. No verso de número 19 de Tiago 2, Tiago diz: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Anselmo da Cantuária, como disse eu noutra oportunidade, que foi o pai da escolástica, ele fez uma diferença importante. Ele disse que existem duas fés: a que não salva, que ele chamou de crer que, e a que salva, que é o crer em. Note, tu crês que há um só Deus, ele não está falando de crer em Deus, mas crer que existe um só Deus. É a aceitação de uma proposição. Fazes bem, os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem que há um só Deus, mas eles não depositam sua confiança em Deus. Os demônios creem que Jesus Cristo é Deus. Eles o reconheciam quando Jesus esteve entre nós, mas eles não confiavam em Jesus Cristo como Salvador pessoal de suas vidas. No grego, em quer dizer ir para dentro. A verdadeira fé envolve o homem se aproximar de Deus. Lá em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se aproximar, buscar. A fé salvadora é quando eu entrego minha vida a Cristo, confiando que Ele vai receber, porque prometeu fazê-lo. Por isso Jesus sempre retratava a fé como um vir a Ele. Quem vem a mim, de maneira nenhuma terá sede. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa fé que é em Jesus é a fé viva. Por isso que lá no Evangelho de João é dito o seguinte: estas coisas de João, as que ele escreveu, foram escritas para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Note, crendo, tenhais vida em seu nome. A fé salvadora é aquela que colhe vida no nome de Jesus. A vida da fé está em Jesus Cristo, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Paulo não se gloriou de crer em proposições, mas se gloriou de crer numa pessoa. Ele disse: eu sei em quem, não no que, mas em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Então Tiago está dizendo que uma fé meramente em proposições, não na pessoa de Jesus, não produz obras e já estava morta desde o princípio, porque ela não é aquela fé pela qual, crendo, temos vida em seu nome. Proposições não outorgam vida, só a pessoa de Jesus. E a grande questão aqui para Tiago é que nós só saberemos que alguém foi salvo quando isso foi evidenciado por suas obras. Deus sabe antes, mas não nós. Tiago vai falar de justificação, mas no sentido diferente do de Paulo. Paulo está falando de justificação em suas cartas diante de Deus. E diz que é somente pela fé. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, diz Paulo, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Somos justificados diante de Deus pela fé sem as obras. Paulo diz em Romanos 4, foi Abraão justificado diante de Deus pelas obras? Ele vai dizer que não. Foi justificado através da fé. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A justificação que nos leva a estar em paz com Deus é pela fé e não pelas obras. Nós somos justificados, ou seja, absolvidos, inocentados, não mais condenados no tribunal de Deus, única e exclusivamente pelo arrependimento e fé em Jesus. Mas não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando da justificação perante o outro crente, perante os homens. Alguém diz que tem fé, eu não sei se a fé dele é a fé morta em si mesmo ou é a fé viva. Eu não sei se ele crê em proposições ou se ele crê na pessoa de Jesus. Eu só vou ter convicção, eu só vou justificá-lo como um crente de verdade. Eu só vou ter convicção de que ele é crente quando isso se manifestar através das suas obras. Por isso que Tiago diz, no capítulo 2, verso 14, mas irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé poderá salvá-lo? Ou seja, alguém diz, ele não está falando aqui que tenha, mas que a pessoa diz ter fé e ela não produz obras. Essa fé meramente dita, verbalizada, pode salvar alguém? De maneira nenhuma. Toda a lógica de Tiago aqui é sobre nós e não sobre Deus. Como eu vou saber? Alguém diz para mim que tem fé. Deus sabe se ele tem fé ou não. Mas se ele disser para mim que não conheço o que está dentro do coração dele, que tem fé, e ele não evidenciar isso com mudança de vida, poderei eu assegurar que ele é salvo? Tiago diz o seguinte, no versículo de número 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mais uma vez nós vemos que Tiago não está pensando na justificação do homem diante de Deus, mas do homem diante do outro homem. Mostra-me. Ele está falando de um mostrar para o outro. Mostra-me a tua fé sem obras. Como é que alguém pode mostrar uma fé sem obras? Só dizendo que tem. Qual é a forma daquele que não tem verdadeiramente fé procurar mostrar que tem? Dizendo, mostra-me, só falando aí a tua fé sem obras, e eu vou te mostrar que eu tenho fé pelas obras que eu produzo, pela mudança de vida. Note, não é mostrar a Deus, Deus já sabe, é mostrar ao outro. Por isso que Tiago diz assim no verso 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Note para quem ele está falando, não é para Deus, é para o homem. Vês, eu vejo a fé de alguém quando isso está junto com obras que dão evidência a essa fé. E o verso 24, que para muitos é o mais controverso, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Note, vedes vocês, não é Deus não. Deus não precisa ver as minhas obras. Ele já sabe desde o princípio se minha fé
é viva ou morta. Mas nós vamos ver que alguém de fato é justificado não só quando ele afirma fé, mas quando ele produz obras. O verde aqui é para o povo, é horizontal, não é vertical. É interessante que Tiago dá 2 exemplos de pessoas que justificaram-se como crentes por suas obras: Abraão e Raabe. Abraão mencionado no versículo de número 21 e Raabe no versículo de número 25. Tiago diz no verso de número 21: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Meus irmãos, se Paulo acreditasse, ou melhor dizendo, se Tiago acreditasse que obras seriam necessárias à salvação, ele falaria de outras obras. Ele falaria de não matar, não adulterar, ele falaria de assistência social. Mas olha o exemplo que ele foi atrás, um exemplo de obra que só transfigura mesmo se alguém crê ou não crê. Abraão foi ordenado a sacrificar seu filho Isaque quando havia uma promessa prévia de que em Isaque ele teria descendência, inclusive a que levaria ao Messias. Deus agora estava dando ordem para ele sacrificar Isaque antes que Isaque tivesse casado e gerado filho, na contramão da sua promessa. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11 que Abraão estava tão certo de que Deus era fiel para cumprir o que prometera, que ele poderia matar Isaque, que depois Deus o ressuscitaria. Nós sabemos que na última hora Deus interferiu, Isaque não foi sacrificado, mas note, quando Tiago fala de uma obra pela qual uma fé é justificada, ele foi atrás, foi de uma obra que na verdade só revela fé na promessa. Aliás, digo-vos uma coisa: se não tivesse a promessa de Deus e a ordem de Deus para sacrificar Isaque, esse exemplo seria abominável. Porque é o máximo da transgressão um filho querer matar um pai. Não seria uma obra das obras regulares, esperadas. Na verdade, o que Abraão fez é que, se não fosse feito por fé, seria abominável. Essa obra seria uma obra abominável. Mas foi escolhida exatamente uma obra que em contexto normal seria abominável, mas que ela só tinha sentido por uma fé numa promessa, para mostrar que apenas Abraão ali evidenciou para todos que tinha fé na promessa de Deus. Aí o texto diz, no verso de número 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Meus irmãos, Tiago aqui está falando para nós de verdade, porque quando com esse versículo aqui aparece na Bíblia, em que Deus fala, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, Isaque não tinha nem nascido. Foi exatamente quando Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, Isaque não tinha nascido ainda, e Abraão creu em Deus, que a Bíblia diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então o Gênesis diz que foi na hora que a promessa foi feita, quando Isaque nem tinha nascido, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, porque Tiago está dizendo que foi quando Abraão levou Isaque para sacrifício, que cumpriu-se essa promessa. Porque Tiago está falando, meus irmãos, do cumprimento para nós, à nossa vista. Esse versículo já tinha sido mencionado lá no Gênesis. Logo que Abraão creu e antes que Isaque tivesse nascido, Abraão foi justificado pela fé. Mas cumpriu-se aos nossos olhos, nós podemos saber que de fato Abraão teve esta fé a partir daquilo que ele esteve disposto a fazer lá no Monte Moriá. O outro exemplo é de Raabe, versículo 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
É mais uma coisa interessante. Raabe era de Jericó, cidade que ia ser destruída por Deus, e o povo de Deus ia entrar lá dentro, o povo de Israel. E ela acolheu os emissários de Israel e os protegeu, porque ela ouvira falar que Deus tinha prometido aquele lugar para Israel, e ela creu. E ela, portanto, ficou do lado dos judeus e não do seu próprio povo, porque creu na promessa. Veja o exemplo que Tiago escolheu. Tiago não escolheu uma pessoa simplesmente fazendo caridade, coisa do tipo, embora um verdadeiro cristão seja alguém que ama o próximo. Mas ele escolheu um exemplo que revela tão somente que a pessoa cria numa promessa. Porque se não houvesse a promessa de Deus, o que Raabe teria feito seria algo inaceitável. Ela teria traído o seu próprio povo a favor de um povo estrangeiro. Ela teria ficado do lado de um povo estrangeiro para destruir o seu próprio povo, o que ninguém aceitaria como um ato de virtude, mas de traição. Mas neste caso, ela fez isso porque havia a promessa de Deus e ela creu na promessa de Deus. Tiago toma exemplos de obras que são exatamente obras que revelam realmente uma fé numa promessa, e não outras obras, exatamente para que entendamos que a justificação é pela confiança na promessa que Deus faz através do Evangelho em Jesus Cristo. Voltemos lá para Tiago 1. Depois de ter dito que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, Tiago diz, versículo 18: segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meus irmãos, como esta sequência de Tiago parece com a sequência de Paulo aos Efésios. Primeiro Tiago diz: não atribuam o pecado de vocês a Deus, vem de vocês, da concupiscência de vocês. Depois Tiago diz: a salvação é um dom perfeito, vem do alto, não vem de vocês, vem da promessa. E depois Tiago diz que nós fomos regenerados pela palavra. É a sequência de Paulo em Efésios 2, do 8 ao 10. Efésios 2, a partir do 8, Paulo diz assim: porque pela graça, a graça de Deus, sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí ele diz no verso seguinte: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, Paulo primeiro diz que nós não somos salvos por nossos méritos, mas pela graça, que a salvação não vem de nós, o que vem de nós é o pecado, vem de Deus, nos chega através da fé, não vem das nossas obras, para que ninguém tenha do que se vangloriar. Mas depois de dizer que a salvação é por graça mediante a fé, não por nossas obras, ele diz: mas nós somos, como crentes agora, feitura sua, obra de arte de Deus, fomos transformados por Deus em novas pessoas, recriados em Cristo Jesus, para agora andarmos em boas obras. É isso que Paulo diz, e é isso que Tiago está dizendo, que de nós vem a concupiscência, de Deus vem o dom perfeito. Mas aí Tiago diz: mas nós, segundo a sua vontade, fomos gerados de novo, regenerados, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A primeira coisa que eu destaquei comentando isso no culto passado foi a expressão segundo a sua vontade. Nós não somos regenerados pela nossa força de vontade. A mudança que ocorre na vida de um crente não é por sua força de determinação. Tem gente que diz que tem a força de vontade, pensamento positivo, se esforce que você vai mudar. Não. Nós fomos mudados sobrenaturalmente. Não foi a nossa vontade que fez com que nós mudássemos.
foi a vontade de Deus. Na verdade, nós tivemos que crer para receber Jesus em nosso coração como Salvador, mas não se seguiria a isso nenhuma mudança se não fosse por força da vontade de Deus de que o crente seja transformado. Por isso que a Bíblia diz em João 1, 12, 13, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais nasceram agora de novo, né? Nasceram espiritualmente, não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Nós recebemos Jesus pela fé, arrependido dos nossos pecados, mas isso por si só não produziria mudança se nós não tivéssemos em resposta a isso uma regeneração. E essa regeneração não é fruto da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Ele quis, Ele determinou regenerar, transformar, mudar a vida daquele que arrependido recebesse Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra, irmãos, de Deus, ela é poderosa. Nunca confundamos a palavra de Deus com a palavra do homem. Nunca pensemos que o que está nesse livro é como o que está numa enciclopédia ou num livro de história. As melhores recomendações, mesmo éticas, dos melhores filósofos, não traz a mudança que esta palavra traz. Esta palavra é viva e eficaz, diz lá em Hebreus, ela é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Foi por sua palavra que Deus criou o mundo, haja luz. Foi por sua palavra que Jesus curou doentes, levanta-te e anda. Foi por sua palavra que Jesus ressuscitou mortos, Lázaro sai, e Lázaro saiu do túmulo. A palavra de Deus é poderosa, recebida no coração, acolhida no coração, ela é poderosa para gerar mudança. Fomos gerados pela palavra da verdade. A Bíblia atribui a regeneração, o novo nascimento, a 2 coisas: à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Aliás, a palavra de Deus é a ferramenta de trabalho do Espírito Santo, é chamada a palavra de Deus de a espada do Espírito. Aqui diz que nós fomos regenerados pela palavra da verdade. Pedro também diz isso. Na epístola de Pedro, capítulo de número 1, primeira epístola, verso 23, Pedro diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. No verso 25, Pedro complementa: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra é a semente da vida nova que vai nascer em nós. Mas em Tito 3,5, Paulo diz que nós fomos salvos pela regeneração através do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo e da palavra. Lá em João 3, quando Jesus vai conversar com Nicodemos e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Água ali não é o batismo, é a palavra de Deus. Aliás, Jesus só fala água e Espírito uma vez, depois ele fala nascer de novo, ele fala nascer, antes ele fala nascer de novo, depois fala nascer do Espírito. Por que eu sei que a água não pode ser o batismo? Porque Jesus esperava que Nicodemos entendesse pelas escrituras do Velho Testamento o que ele estava dizendo. Quando Nicodemos diz que não está entendendo, Jesus então fala: tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Então ele deveria entender, mas Jesus não tinha instituído a grande comissão, a ordem de batizar nas águas. Logo ele estava falando de uma coisa que não era ainda a ser instituída, mas de uma coisa que naquele momento Nicodemos, com as escrituras do Velho Testamento que lia como mestre de Israel, deveria saber.
No Velho Testamento, a água é um símbolo da palavra de Deus, e no Novo Testamento também. Em Efésios 5:26, a Bíblia diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra de Deus. Em João 15:3, Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós nascemos da palavra, que tem uma ação purificadora como de uma água em nós. E nós nascemos de novo pelo Espírito Santo, que é o lavador, que é o que toma a palavra para lavar o nosso coração, para fazer com que nós sejamos tornados novas criaturas. É interessante que depois de ter dito isso, ele vai salientar o poder da palavra de Deus. O 18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aí olha o 19 e 20, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: se é a palavra que regenera, então não queira falar muito, queira ouvir o que Deus tem para dizer. Não seja alguém falador, seja alguém que ouve. Seja tardio para falar e pronto para ouvir, porque é a palavra que vai mudar a vida de vocês. Quando ele diz tardio para se irar, é porque o homem que se ira é exatamente aquele que está tentando fazer alguma coisa e não consegue. É aquele que fica irado. Então ele diz: não sejam daqueles que estão tentando fazer coisas e não conseguir, estejam tentando obter a salvação sem conseguir. Não seja daqueles que estão frustrados. Não é para se irar, não é para falar, é para ouvir. Sejam prontos para ouvir. É a palavra de Deus que vai agir na vida de vocês. Lá em Gálatas, Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei ou pelo ouvir com fé a palavra de Deus? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A atitude, portanto, é a que está no versículo 21, é a atitude recomendada. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, que atitude é essa? O arrependimento. Se arrependendo, deixando, rejeitando a imundície que estava no coração de vocês, a superfluidade desse mundo, rejeitando o estilo de vida que nós tínhamos antes, recebei com mansidão, quer dizer, sem relutância, sem resistência, receber crendo, receber sem questionar a palavra, receber com mansidão a palavra em vós enxertada. Veja como a palavra é viva, a palavra é enxertada em nós. Não é simplesmente alguma coisa que entra para os arquivos da nossa memória, ela é enxertada na nossa natureza. Então eu devo rejeitar a minha vida passada, os meus pecados, arrependendo-me, receber o Evangelho com as suas promessas, e essa palavra enxertada em mim vai me salvar. Por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Agora, irmãos, nós temos uma parte de Tiago em que nós podemos ver que os evangelhos já estavam bem difundidos a essa altura. Por exemplo, antes de eu ir para a sequência aqui, li isso num culto passado, em Tiago 4, versos 9 e 10, diz assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está dizendo para que nós nos arrependamos, lamentemos a nossa condição miserável e pecadora, senti as vossas misérias, lamentai, chorai.
Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está citando algo que está no Evangelho. No capítulo 18 de Lucas, Jesus disse isso para que nós nos humilhássemos, para sermos exaltados após contar uma história sobre justificação. Jesus disse: entraram no templo 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu só se gloriava de suas obras. Ele dizia a Deus: graças te dou, Senhor, porque jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, não sou como este publicano, pecador. E o publicano não confiava nas suas obras, mas estava contrito. A Bíblia diz que ele ficava sem entrar lá no interior do templo, envergonhado, não levantava a cabeça para o céu, batia com a mão no peito e dizia só isso: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador, arrependido e confiando na graça de Deus. Jesus disse: digo-vos que este publicano saiu do templo justificado. Justificação é quando Deus exatamente nos aceita e perdoa. Aquele homem não apresentou obras, mas apresentou sua miséria e confiou na graça de Deus. E o outro, o fariseu, saiu daquele templo condenado. Foi então que Jesus disse que aquele que se humilha é exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Portanto, o versículo de número 10 aqui de Tiago mostra que havia a leitura dos evangelhos já nessa época. Mas vamos voltar lá para Tiago 1. Versículos 22 em diante. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago fala daquele que ouve e não faz, daquele que ouve e faz. Tiago estava, irmãos, obviamente aqui a lembrar-se do que Jesus Cristo falou no Sermão do Monte. Vamos ler o Sermão do Monte, nos ajudará a entender o que diz Tiago aqui. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 24, Jesus fala o seguinte, Mateus 7, a partir do 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus compara aquele que ouve a palavra e pratica com alguém que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha na Bíblia, irmão, simboliza o quê? A própria pessoa de Jesus. Ele é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Em Atos 4:11, Pedro diz: ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que Deus colocou como pedra principal de esquina. Em Efésios 2, Paulo diz que nós fomos edificados como igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, da qual Jesus é a principal pedra de esquina.
Em 1 Coríntios 3, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é aquele que ouve a palavra e pratica? É aquele que consegue receber Jesus através da palavra. É aquele que, tendo ouvido a palavra, encontra Cristo por meio dela. Jesus se torna a rocha da sua vida. E como uma casa edificada sobre a rocha, ela aguenta a tempestade, o vendaval. Um verdadeiro crente, alguém que encontrou Jesus Cristo através da palavra que ouviu e que vai se tornar um cumpridor, porque em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, na rocha, é uma nova criatura, diz Paulo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vai vir um vendaval, a tempestade, ele continuará firme, porque está alicerçado na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que edificou sua casa sobre areia. O que significa isso? Areia, irmãos, evoca a ideia do próprio homem. O homem foi feito do pó da terra. O homem vem de humus, vem de terra. É aquele que ouve a palavra, mas quer, não por meio de Cristo, atendê-la, mas por meio de seu próprio esforço, suas próprias obras, seus próprios recursos. É aquele que edifica a sua casa em si mesmo, nas forças, nas energias do homem. Quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, esta casa vai abaixo. Tiago, na sua epístola, ele compara o homem que ouve a palavra, mas não cumpre, a alguém que teria visto a si próprio no espelho, mas depois esquece de como era. Ou seja, ele está falando de alguém que talvez até consiga ver a identidade que Deus quer para ele em Cristo, mas ele não se agarra a ela. É como alguém que vê sua imagem no espelho, mas não retém na sua memória. Ele vê a imagem do que deve ser em Cristo, mas ele não recebeu para si. Ele esquece do que ele deve ser e vai e transgride. Mas aquele, meus amados irmãos, que ouve e obedece, é aquele que retém o que ele deve ser em Cristo. Paulo também fala sobre isso. Veja a concordância de Paulo com Tiago, 2 Coríntios 3. Paulo, falando dos judeus que não creem, diz o seguinte, a partir do versículo de número 14. Paulo diz: mas os seus sentidos, sua percepção, 2 Coríntios 3, 14, a percepção dos judeus, os sentidos, foram endurecidos. Eles estão indispostos a converterem-se a Cristo, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O judeu que não crê em Cristo, ele é devoto, ele vai à sinagoga, ele ouve a leitura do livro da lei, que traz profecia sobre Jesus, mas ele tem como que um véu no seu coração. Ele não consegue ver que aquelas escrituras estão falando de Jesus, que Jesus iria abolir a lei, porque seria o cumprimento dela. A lei estabelecia sacrifícios de animais pelo pecado, mas eram apenas simbólicos e prefigurativos do sacrifício de Cristo. João Batista mostra o fim da lei quando ele aponta para Jesus e diz: pronto, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que a lei de Deus diz para fazer, nenhum homem fez. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus cumpriu a lei, para que sua retidão fosse atribuída aos que creem, como os pecados nossos lhe foram atribuídos na cruz. Jesus é aquele que, chegando,
faz a lei abolida porque é o cumprimento da lei, mas o judeu ouve a leitura lá do Velho Testamento, não consegue ver isso, não consegue ver Cristo, porque tem um véu. Mas o texto segue, versículo 15: e até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, lido o Velho Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, quando esses judeus quiserem realmente ver o Senhor na palavra, enxergarem quem é aquele de quem Moisés falou, quando eles se voltarem para isso, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu vou falar desse versículo um pouco mais adiante. Mas o 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Entenda, ele está dizendo o judeu que ouve a leitura da lei, mas não consegue enxergar ali que ela está falando de Jesus como aquele que veio para abolir a lei e trazer a graça. Esse judeu tem um véu, impede-o de ver tudo isso. Só quando ele se volta para o Senhor que as escamas saem dos seus olhos, ele volta-se então e vê Jesus ali no livro. E nós crentes que tomamos essa atitude, somos daqueles que, ouvindo a leitura da palavra, estamos vendo a glória do Senhor, estamos contemplando a glória do Senhor, e como espelho nós estamos refletindo. A ideia do espelho, mas sou eu que estou refletindo a glória do Senhor. Eu estou vendo Jesus na Bíblia e está refletindo em mim. Eu estou recebendo a Cristo, eu estou assumindo minha identidade em Cristo agora. Eu estou recebendo a vida de Cristo para ser minha. Eu estou vendo a glória do Senhor ali na Escritura, e ela está refletindo em mim como reflete no espelho. E eu estou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem. Eu estou me tornando como Jesus Cristo é. O que ouve e não pratica é aquele que vê uma possível identidade em Cristo, como alguém que se enxerga no espelho, mas depois esquece, ele não reteve na memória, ele não acolheu a identidade em Cristo. Mas o crente é aquele que ouviu a palavra, é aquele que viu a Cristo e contempla Jesus. Note, contemplar é mais do que olhar. Olhar pode ser casual, o olhar pode ser esquecido. O contemplar é o olhar absorto, é o olhar que retém, contemplando a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor. Na palavra de Deus nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. O primeiro que não consegue ver Cristo procura atender a lei pelas suas obras, constrói sua casa sobre areia, sobre o humus, sobre o homem, sobre o pó, e esta casa cai. Mas aquele que consegue ver Cristo na Escritura encontra a rocha, onde ele vai alicerçar sua nova vida. Ele encontra Cristo, e contemplando Cristo é que ele é transformado numa nova criatura. E vejamos ainda mais o último versículo lá de Tiago. Tiago 1, na sequência, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Note que ele fala aqui de uma lei da liberdade. O crente está atrelado a uma lei que é chamada lei da liberdade. É aqui que nós podemos fazer aquela associação com o versículo lá que eu citei, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, que quando eu li eu disse, vou comentar depois. Como é que uma lei pode ser lei da liberdade, irmãos? Lei, na nossa linguagem, é sempre uma coisa que restringe, é sempre uma coisa que vem para dizer ao ser livre que isso pode e aquilo não pode. Como uma lei pode ser lei da liberdade. Existem dois conceitos possíveis de lei. Um é uma lei que contém mandamentos e ordens, como nós vemos, por exemplo, no direito, na ética. A outra noção de lei é uma lei natural, um impulso, uma tendência, como a gente vê, por exemplo, na natureza.
a lei da gravidade, os instintos dos animais. Lá em Romanos 7, Paulo fala de sua luta quando era um religioso judeu procurando satisfazer a Deus por suas obras. Paulo diz: eu não conheceria o pecado, Romanos 7:7, se a lei não me dissesse não cobiçarás. Paulo dizia que estava toda hora tentando procurar não ter esta cobiça no seu coração, mas sempre a reencontrava. E Paulo diz: a lei de Deus é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu aprecio a lei de Deus com meu entendimento, mas o mal está comigo. Ele diz: eu encontro dentro de mim uma lei que me leva cativo ao pecado. Quando ele fala, eu encontro dentro de mim uma lei, esta lei não é no sentido de mandamentos, é no sentido de uma inclinação. Eu tenho uma lei de Deus me dando a ordem para o que fazer do lado de fora, mas eu encontro dentro de mim uma outra lei, uma outra inclinação que me leva ao pecado. Aí ele diz: de maneira que eu, querendo fazer o bem, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isto faço. E Paulo diz: de modo que já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, se instala dentro de nós uma outra lei de inclinação. E Paulo testemunha disso em Romanos 8, depois de Romanos 7, ele falar dessa sua luta, a lei de Deus lhe dando ordens pelo lado de fora, e uma lei interna levando-o para a desobediência. Ele então diz em Romanos 8, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei que liberta, existe uma lei que é lei da liberdade. É essa inclinação que agora nós temos, irmãos, para a obediência, para a santidade que Deus instilou em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Por isso Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito do Senhor está em nós, nos dando liberdade, libertando-nos do poder do pecado. Paulo diz em Romanos 6, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que o crente quer fazer, a lei de Deus não proíbe, pelo contrário. Paulo diz: os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, não estão debaixo de cobrança. Nós não vivemos uma vida para Deus com a tabuada de mandamentos dentro do bolso, com um código de regras, nos esforçando para cumprir. Não, simplesmente sujeitando nossa vida a Cristo, vivendo para Ele, nós terminamos a querer sempre o que Ele quer. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Paulo diz: agora não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. O crente não vive em santidade como quem anda debaixo de cobrança. Ele vive em santidade como o pássaro que voa, como o peixe que nada. Agora ele tem uma nova natureza, um novo coração, para andar em obediência a Deus. Tiago, irmãos, nos dá inúmeras lições. Tiago mostra que o pecado está em nós e que não culpemos a Deus, não nos vitimizemos, não venhamos a atribuir a tragédias da nossa vida. É preciso reconhecer o pecado. Tiago diz: para onde nós devemos olhar? Para cima, é do alto, é do Pai das luzes que vem o dom perfeito. A salvação vem de Deus. Tiago diz que vem de Deus porque Ele prometeu. E Ele não muda. Ele prometeu salvar, Ele prometeu redimir, Ele prometeu perdoar os que se refugiam no seu Filho. Tiago diz que Ele nos regenera pela sua palavra, para nós andarmos em novidade de vida. Tiago diz que há uma lei da liberdade que quebra a força do pecado, para nós vencermos o mal, para nós não sermos rendidos aos impulsos, a um impulso maior para servir a Deus em nosso coração.
Tiago diz que este mundo quer nos levar para si, mas Deus dá maior graça. Deus tem coisa maior para nós. E portanto, meus irmãos, em Cristo Jesus há perdão de pecados e há novidade de vida. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelas promessas do Evangelho, que incluem, Senhor, libertação do poder e da força do pecado. Inclui, meu Deus, o perdão do pecado e da culpa. A justiça de Cristo nos imputada, meu Deus, para que sejamos aceitos diante de Ti, com o amor que o Senhor dedica ao próprio Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos por estas promessas que não podem falhar, Senhor, para aquele que se arrepende e crê, e recebe esta palavra, e recebe Jesus no coração, e olha para Cristo, e enxerga Cristo através do Evangelho e da Tua palavra. Que o Senhor nessa noite venha trazer arrependimento a corações e vidas, e venha fazer com que essas pessoas corram para os braços de Jesus. Nós te pedimos em seu nome, meu Pai. Amém. Vamos cantar só o refrão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Nessa noite, se houver alguém aqui que diga: pastor, eu não quero me vitimizar diante de Deus, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que em toda transgressão podia ter sido feito o certo e eu fiz o errado por causa do mal que está em mim, mas eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero saber que os meus pecados foram perdoados. Eu quero que o Santo Espírito de Deus testifique ao meu espírito que eu fui perdoado, que eu fui perdoada. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu lamento com profundidade aquilo que está de errado no meu coração. Mas eu quero olhar para Jesus. Eu quero me agarrar às promessas de Deus. Eu quero que, mediante o sangue que Ele verteu naquela cruz, as minhas manchas sejam apagadas. Eu quero que o Seu Santo Espírito mude o meu coração hoje, a minha vida. Se você quer tomar essa decisão, onde você estiver, levante sua mão como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Se houver alguém nessa noite que quer entregar o coração, a vida a Jesus, levante a sua mão. Você pode sair daqui exatamente como chegou. Um ouvinte que vai ver alguma coisa aqui e amanhã vai esquecer tudo. Mas você pode sair daqui alicerçado na rocha, ser transformado pelo milagre de Deus, ser perdoado de todos os seus pecados pela promessa do Evangelho. Se houver alguém que está longe do Evangelho, conheça a palavra: pastor, eu estive na igreja, estou longe, eu quero me reconciliar com o Senhor.
levante a sua mão também e nós iremos orar. Iremos orar pela tua vida. Podeis assentar nesse instante, aqueles que tiverem